continuando nossos slides aqui, o Henrique já começou a falar e agora eu vou dar uma certa aprofundada junto com ele aqui sobre esses impactos urbanos. Então, se nós teremos a internet das coisas, né? Se nós vamos ter agora essa realidade virtual, essa inteligência artificial, e cuidado, gente, a inteligência artificial que nós temos hoje relacionada à ciência não é aquilo que está totalmente nas distopias. O que nós temos hoje é uma outra lógica, é uma produção e aumentar a produtividade. Nós ainda não temos os robôs pensando por si só. Eles estão buscando produzir da melhor maneira aquele comando que você já deu. Então, também não vamos sofrer absurdamente com isso. Mas em termos de cidades inteligentes, então imagina só, com a ascensão aí do 5G, como o Henrique bem explicou, nós teremos muito mais interligações de dados, nós teremos aí uma velocidade maior, uma quantidade maior de dados também. O que vai impactar nessas cidades inteligentes, também conhecida como as Smart Cities. Ó, gastei tudo em inglês agora, hein? Então, na sua prova pode aparecer os dois termos, que é óbvio que é a tradução literal de um do outro. Não, e tem a quantidade de pessoas simultaneamente interconectadas. Exatamente. Essa outra parada. Quer falar sobre isso? Não, manda ver. Então vou Segue falar. aí. Você pode falar ou ficar Não, falando? vai, que é contigo. Então, vê só, essa interligação vai ser cada vez mais presente. Nós já temos um pouquinho sobre isso, né? O Eric perguntou ali se a internet vai ficar mais cara ou mais barata. Por quantidade, por dado, vamos dizer assim, por mega, tá? Como vai aumentar a quantidade, por mega vai ficar mais barato. E a questão também do limite, né? Aquelas são as franquias, né? Uhum. Essas franquias provavelmente vão ser quebradas, né? Não vai ter mais, não precisa mais ter esse limite de baixar dados ali, esses limites de dados por mês, provavelmente não vai ter mais. Então, vai baratear o dado. Fala pessoal, é rapidinho, tá? É só para lembrar de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho com todas as notificações, beleza? E também compartilha com quem você quiser, certo? É só isso, Manda ver na aula aí. Vai ficar mais barato. Não sei se os planos vão mudar muito de valor, porque no fim tu vai consumir mais dados, eles vão ficar mais baratos, né? Não sei exatamente como é que vai ficar essa parada mais econômica. Acho que não vai mudar muita coisa em relação aos preços, mas por byte vai ficar mais barato. Uhum. E aí o home office vai disparar. É uma tendência, né, Lu? É uma tendência bem marcante mesmo. A pandemia já empurrou todo mundo para o home office, né? Sim. E agora ficando tudo com essa possibilidade de grandes centros urbanos mais interconectados, é uma tendência, né? O home office, na verdade, vai ser o office em qualquer lugar, né? Exatamente. Boa. E acontece que essa lógica aí da internet... Calma, tá, gente? A gente está falando que isso vai acontecer amanhã aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, o leilão no Brasil, que vai ainda leiloar quem vai poder usar, quem vai poder instalar as torres e tudo mais, vai acontecer em 2021. Era para acontecer esse ano, já adiaram para 2021. Então, o leilão ainda para depois ter toda essa lógica de estabelecimento mesmo da rede 5G, tá? O Gui perguntou se o 5G vai conseguir transmitir vírus, como alguns já acreditam. Pois é, via internet, sim, os vírus de internet... Vão bombar cada vez mais, vão bombar, vírus de celular, então, para retirar, principalmente... Isso já tem, né? Vai só se intensificar. Porque essa questão dos vírus de celular roubando dados, né, e transferindo dados e armazenando esses dados em algum lugar, para justamente análise de perfil e para daí, como a gente vai comentar daqui a pouquinho aqui, a questão do uso desses dados, né? A guerra dos dados, né? Sim. Então, hoje, as guerras se tornaram muito mais complexas, porque a gente vai ter agora essa nova guerra de dados, tá? Para controle de pessoas, além de outras... Mudou a maneira da gente fazer guerra. Ninguém quer mais jogar uma bomba na cabeça do outro e matar, né, cidades inteiras. Não faz sentido, né? É mais fácil escravizar a pessoa ameaçando, né? Só para dizer sabe um grupo que fez isso muito bem feito? A gente pensa assim, nossa, o 5G vai trazer esse terrorismo. Não. Se a gente pegar o próprio Estado Islâmico, o Estado Islâmico, ele já recrutava pessoas através da internet. Então não precisava sair do Oriente Médio e atacar lá na Europa. Recrutava pessoas da própria... A França teve um grande índice, recrutava próprios franceses que acabavam utilizando das ideologias do Estado Islâmico. Né? Então já tem um pouco disso. Aí a Fernanda perguntou se já existe algum país que adota o 5G? Existe, e a Coreia do Sul foi o primeiro país a adotar essa tecnologia. A gente pensa, nossa, Estados Unidos vai liderar, né? Não, quem está liderando o uso, por enquanto, é a Coreia do Sul, foi o primeiro país a utilizar, e outros
países aí que já tem um pouco de Havaí, tecnologia. se não me engano, já tá em teste, né? Tem alguns lugares em fase de teste. Como na Coreia do Sul também, né? Não é em toda a Coreia do Sul. Não é em toda a Coreia do Sul. São alguns lugares ali, alguns locais que estão fazendo testes do 5G. E isso é mais ou menos o teste de tecnologia para ver o que tem que ajustar e ir ampliando a quantidade de antenas e aí aumentando o sinal, né? Com certeza. Várias perguntas ali. Vamos lá. O TJ de São Paulo está querendo manter por mais tempo o home office até implementar mais um método de trabalho. A tendência, eu lembro bem disso, Gabi, eu trabalhei durante um tempo com alguns professores que eram já do TJ, é que antes mesmo da pandemia já tinha uma lógica de home office para o Tribunal de Justiça, porque é um trabalho bem de escritório, digamos assim. Então já tinha uma certa tendência e agora que isso deve expandir ainda mais, né? Mais para cima teve ali alguns itens interessantes. Eu não sei nem se a gente vai conseguir responder aqui. No âmbito legislativo, quais discussões estão mais presentes em relação ao uso de dados da população? Os dados da população, Igor, teve algumas coisas interessantes, que foi até mesmo a lógica de cadastro único, que foi bem discutido no início do ano de 2019, se eu não me engano, de poder jogar todos os dados das pessoas em um ponto só. Só que é bom deixar a gente jogar bem limpo aqui. Cara, se o governo tem seu CPF, filho, então sim, o governo sabe muitas das coisas que você faz, tá? O debate no legislativo ficou ainda pautado aí nesse uso dos dados através do cadastro único, se poderia ou não. Nós ainda estamos com isso paralisado porque alguns defendem que isso fere o direito individual, de propriedade e de outras situações. Então está parada essa discussão no governo em termos de Brasil. Tem alguma ali que propõe a remunerar os usuários pela quantidade de dados fornecidos, a princípio gratuitamente, a empresas que acabam lucrando sozinhas com isso. Não conheço nenhuma proposta quanto a isso. As empresas que acabam lucrando muito. Por exemplo, algumas empresas de antivírus, que aí vende o pacote de antivírus para a gente, acaba tendo acesso aos nossos dados, vendiam os dados para outras empresas, através dessa vigilância alienada. O Facebook fez isso também durante muito tempo. Então, não sei se vocês viram um processo aí que o Marquinho, meu amigo, Zung, estava respondendo, que era referente a essa proposta de dados. E aí foi muito boa a sua pergunta, Igor, porque nós estamos vivendo uma lógica de mudança muito grande, né? Nós não temos ainda uma legislação mundial ou até mesmo nacional que descreva aí com detalhes o que pode e o que não pode em termos de internet. Inclusive é uma discussão muito recente, né? Qual é o limite aí de acessos de dados que nós temos? Nós não temos algo ainda escrito, positivado quanto a leis, tá? A questão do 5G, se o 5G vai matar abelhas, né? Pô, talvez, a Bruna tá aí talvez, né, gente? Porque já afetou a vida de alguns pássaros, mas como nós falamos, o Henrique deixou bem claro isso. A princípio não tem muito porquê. Exatamente.